Bem, então vamos assistir mais uma aula de programação web. Na última aula nós vimos sobre as concatenações, sobre as variáveis. E hoje a gente vai fazer um conjunto de exercícios para que fixem bem esses conceitos de variáveis, que eu acredito que vocês já devem estar tendo aí em uma outra disciplina, e vocês tiveram lá a introdução ao algoritmo, né? E a gente vai trabalhar com algumas coisas simples que nós já estudamos em algoritmos, né? Logo no primeiro ano que vocês entraram na unidade, né? A gente vai fazer algumas somas, aí depois a gente vai alterar alguns elementos HTML, tá? Então, vamos lá iniciar, né, ainda sobre a concatenação, tá certo? Então vamos abrir a nossa ferramenta, tá? Dessa vez eu vou ficar desse jeito com o aparelho telefônico deitado, porque eu notei que nos vídeos anteriores não dava assim tanto de perceber o que a gente estava fazendo. Então eu acredito que dessa forma vocês irão visualizar melhor. Então a gente está trabalhando com um tipo de arquivo externo, né? O que são os tipos de arquivo externo JavaScript? São, assim como o CSS, um arquivo fora parte que a gente conecta através de um script, não é? Então o script está bem aqui. O meu arquivo script.js está bem aqui. Lembrando que tudo isso deve estar no mesmo diretório. O que é o diretório? O mesmo caminho, tá? Então esse meu projeto, esses meus arquivos, eles devem estar no mesmo caminho, tá ok? Então não esqueçam esse detalhe. Qualquer dúvida vocês podem dizer: professor, não estou conseguindo mexer no aplicativo, professor, eu estou tendo dificuldade nesses diretórios, nesses caminhos, tá certo? Então vocês podem dizer, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Certo, hoje a gente vai trabalhar novamente, né? Na última aula nós vimos alguns conceitos sobre as variáveis. O JavaScript ele não é fortemente tipado, ele é fracamente tipado. Por quê? Porque a gente não precisa indicar, assim como vocês fazem em Portugal, se essa variável é do tipo inteiro, certo? A gente não precisa indicar se essa variável é do tipo caractere. Não precisamos indicar, nós precisamos apenas atribuir um valor a essa variável. Tá ok? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com as strings, né? Eu vou salvar aqui, na última execução nós fizemos exatamente isso, né? Concluído, deixa eu fechar aqui. O problema desse app é que ele aparece muitas propagandas, né? A gente aperta play e aí tem a questão da acentuação, que a gente vai ver como é que a gente trabalha com os acentos dentro do JavaScript, tá certo? Então vamos lá. Então eu criei um alerta que vai aparecer uma resposta à variável XR. Então vamos trabalhar mais um pouco com strings, né? Aqui a gente fala da concatenação, que é quando eu junto duas strings, tá? Eu preciso colocar um operador, sinalzinho de mais, certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma conta básica. Por exemplo, quanto é a soma de alguma coisa. Então a gente vai fazer o seguinte: vocês vão criar duas variáveis, uma variável x, tá? E uma variável x e uma variável y. Vejam só, eu posso criar as variáveis dessa forma, tá? Indicando, por exemplo, eu quero criar 10 variáveis, eu posso colocar apenas a palavra var e todas as variáveis nessa direção, tá? Lembrando que é essencial a gente colocar em toda e qualquer instrução JavaScript ponto e vírgula, ok? Certo. Essas variáveis ela não tem valor. Então, em seguida, na próxima linha, eu vou atribuir um valor para cada uma dessas variáveis. Eu vou dizer que x ela vai ser igual a 5, já que eu quero fazer uma soma. X é igual a 5 e y é igual a 4, certo? Então vamos, certo, x é igual a 4. Eu quero fazer uma soma entre essas variáveis. Eu preciso fazer uma soma de x mais y. Então, para isso, eu preciso de uma outra variável resultado, tá? Então, lembrando,
Eu crio uma variável que vai receber os números que o usuário, então, que você definiu, tá? Então, depois que você cria, por exemplo, é uma soma. Então, quando você for fazer uma soma, é uma nova variável. Quando você precisa digitar uma resposta, é uma nova variável. Então, eu preciso criar uma variável chamada resultado, onde esse resultado vai pegar ele vai pegar o valor da soma. Qual é a soma? De x mais y. Eu estou indo apressado porque eu acredito que vocês já sabem. Isso aqui é bem básico, tá? De x mais y. De x mais y, tá? Então, aqui percebam que aqui não é um operador de concatenação, aqui é uma operação. Por que é uma operação? Porque ele está pegando dois números e somando. Aqui ele é um operador de concatenação, ou seja, ele está pegando o quê? Ele está pegando uma string, que eu já expliquei na última aula, que uma string é um conjunto de caracteres, mais o valor que eu quero que seja impresso no meu alerta, certo? Então é isso, né? Tem essa diferença. Quando tu está trabalhando com dois números e esses dois números já têm um valor específico, então esse operador aqui é um operador de soma, tá? Já esse aqui, né, é um operador de string, né? Ele indica que antes aqui é uma string, eu quero juntar com outra string, certo? Tem essa diferença. Como é que eu vou saber? Quando a primeira, antes do mais, for uma string. Aqui, se for os dois números, então você sabe que é um número. Então, vamos fazer uns ajustes aqui para aparecer nossa resposta. Nossa resposta. Um pouquinho de dificuldade de mexer aqui nesse aplicativo. Ok? Então, vamos fazer um ajuste bem aqui. Então, o resultado da soma vamos ver, soma, vamos fazer o seguinte, soma de dois pontos, mais, vamos colocar aqui, percebam que para concatenar strings, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a soma do valor de x, que é 5, e aí vamos botar aqui o mais de novo, mais y, aí tu coloca o mais novamente. Lembre-se que o mais é concatenação, eu estou juntando as strings, né? E eu estou dizendo que a soma de x e y é, aí eu coloco o mais, que é o resultado. Vamos ver aqui, vamos salvar e vamos ver se vai dar certo aqui o nosso programinha. Certo? Então vamos ver, eu adicionei os espaços, coloquem espaços entre as strings, né, que senão vai ficar tudo junto. Então eu estou dizendo, a soma de 5 e 4 é 9, certo? Então é isso que nós fizemos. O que está acontecendo aqui, como eu já havia explicado, vou explicar novamente, para vocês não se confundirem. Olha só, aqui eu estou fazendo uma soma de quem? De 5 e 4. O que é esse mais? Novamente, esse mais não é um operador de concatenação, é um operador de soma, tá? Que eu estou operando duas somas. Eu estou pegando o 5, que é um inteiro, aquele conceito ainda existe, vai existir sempre, com 4. Então, 5 mais 4, eu estou dizendo que x aqui é 5. A variável x tem um valor de 5, a variável y tem um valor de 4. Resultado aqui em cima não tem valor nenhum. Então, qual é o valor de resu? É a soma de 5 mais 4, tá? Ou seja, de x mais y. Aí, nesse alerta, é para aparecer a resposta dessa soma. Só que esse alerta eu coloquei da seguinte forma, com texto, com uma string, onde eu coloco a minha string soma de dois pontos, eu coloco o operador de concatenação,
Esse operador de concatenação, o que ele está indicando? Ele está indicando o seguinte, que a soma de, eu quero que junte a essa string soma de com o valor de x, a variável, qual é o valor da variável x5, aí eu coloco entre aspas i, tá? Esse mais, ó, mais é o operador de concatenação, ele deve estar antes e todo de qualquer aspa, de qualquer string, tá? Se você não colocar esse mais, provavelmente não vai rodar, tá? Então é necessário que você coloque esse mais. Esse mais em uma string, ele vai juntar as palavras, o texto, o conteúdo, tá? Então ele vai ficar mais ou menos assim, dessa forma, tá? Eu criei a minha saída ele entende que é um conjunto de string, tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, eu tive alguns problemas e a gravação acabou parando, então nós fizemos aquela primeira etapa lá, onde a gente criou esse script de soma e tudo mais. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no arquivo HTML de vocês e vocês vão digitar essas instruções só para a gente fechar as aulas de hoje, tá? Então, vocês vão criar um H1, aí vocês vão dizer assim, o valor da soma de dois números. Depois a gente vai trabalhar com aqueles conceitos que a gente viu no início, sobre a instrução document get element by id, que acessa toda a estrutura HTML para alterar um valor de um ID, né? Lembrando que no JavaScript a gente não trabalha com classes, a gente trabalha com ID porque ele é mais forte, vamos dizer assim, ele capta mais rápido a informação, certo? Então olha só, vocês vão criar um HTML, tá? Vocês vão já conectar naquele mesmo arquivo, né, onde está o script, vocês vão nesse arquivo HTML e vocês vão criar aqui esses valores para H1, parágrafo, aí vocês vão colocar um valor e o P, que é o ID, o resultado, certo? Então, dê uma pausa aí no vídeo, vejam, revejam essa pequena linha aqui, tá? Verifiquem se está tudo certo, arquivo do tipo externo, ok? Em seguida, a gente vai para o script, né? Nós vamos deixar as variáveis, só que a gente vai tirar aqui o alert, tá? E para tirar o alert, a gente pode comentar. Como é que a gente comenta? Comentar é quando a gente tem um código, alguma informação sobre aquela instrução, então a gente comenta. Quando a gente comenta uma linha de código, ela não tem influência nenhuma dentro do código, ela não vai funcionar, é como se ela ficasse invisível, certo? Então, para comentar um código, vocês coloquem aí // no JavaScript, tá? Aí, agora, vocês vão pegar o resultado e vocês vão digitar essa nova instrução, document, que todos vocês já conhecem, né? Que a gente viu bem rápido aí, o document, ponto. Get element by id. O que ele vai fazer? Ele vai acessar a estrutura HTML e ele vai pegar um elemento id chamado, qual é o nome do meu elemento id? Eu coloquei lá, resultado. Não, ele vai pegar o elemento result, né? Então vamos colocar aqui duas aspas, ele vai procurar um ID chamado result, tá? E ele vai fazer o que depois? Ele vai substituir o valor do parágrafo chamado result por esse valor. O resultado é aí a gente vai colocar o valor do resultado. Lembre-se que é uma concatenação. Então a gente tem que colocar aqui, tá, o mais, né, de concatenar a variável chamada result.
aqui, vamos colocar um outro mais para colocar um ponto de finalizar. E aí fecha ponto e vírgula, certo? Vamos ver como é que sobressai aqui. Pronto, meu script foi salvo. Vou dar um. Fez isso aí, você vai lá no index e vai fazer mais uma coisa. Você vai tirar o script, né, que estava em cima e colocar embaixo no final do corpo. Por quê? Porque a gente trabalha com o seguinte conceito, né, de instruções por instruções. E o JavaScript ele precisa processar primeiro. Ele precisa dos dados processados primeiro no HTML para depois poder realizar os seus scripts. Então é necessário que vocês coloquem a estrutura script no final do arquivo HTML, ok? Depois façam um teste, né? Agora, como vocês podem ver, ele vai substituir o valor de J, né? O valor de P eu coloquei J aqui para verificar como é que vai sair. O certo era aparecer J lá, mas não aparece por quê? Porque o innerHTML ele substitui o valor do ID chamado result por esse novo valor, tá? Que é a saída do script. Então não esqueçam, façam os testes aí. Até a próxima aula.